Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, vamos ver o que Jesus trouxe nessa terça-feira para a nossa vida, né? O que Ele quer de mudança. Vamos fazer a nossa meditação. Vamos meditar um pouquinho em cima da palavra de Deus e ver o que Ele tem para nós, né? Quais as maravilhas que Ele deseja para a nossa vida. O que Ele tem de conselho para hoje. O que eu posso mudar hoje, não é? Como eu posso aliviar meu coração hoje diante de um determinado problema, não é? Então, a gente todos os dias medita um pouquinho, um pedacinho do Evangelho de Jesus. E hoje a gente vai ver um pouquinho do Velho Testamento. Bora lá? Então, pessoal, hoje a gente vem aqui para o Velho Testamento, o livro de Reis. Segundo Reis, o capítulo 6, e o versículo é o 15 e o 16. O 15 e o 16. No dia seguinte, Eliseu madrugou para sair e viu que um exército estava cercando a cidade, com cavalos e carros. Seu servo lhe disse: Meu senhor, o que vamos fazer? Eliseu respondeu: Não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos que eles. E Eliseu rezou: Javé, abre os olhos do meu servo, para que ele possa enxergar. Javé abriu os olhos do servo, e ele viu a montanha cheia de cavalaria e carros de fogo em torno de Eliseu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje, pessoal, Deus, Ele vem nos mostrar dois lados da história, né? A gente vê aqui a história de Eliseu, um profeta Eliseu. E a palavra diz, hoje ele vem seguido com o seu servo, né? Com o seu servo. Então, hoje a gente vai ver dois lados da história. A gente vai ver o lado da pessoa que tem o discernimento através do Espírito Santo, né? E consegue enxergar além. E a gente vai ver o lado da pessoa que só vê, ela não enxerga, né? Então a gente precisa entender uma coisa. Em primeiro lugar, eu preciso entender que eu ver, não é a mesma coisa de enxergar. É a mesma coisa se eu ouvir e eu escutar. É diferente. Né? Existe uma diferença aí. E a gente vai ver agora. Né? A palavra de Deus diz que Eliseu, ele estava diante de uma situação complicada. Né? A palavra diz que ele levanta logo cedo, né? Mas ele não esperava por aquela situação que o aguardava. Né? Onde tinha ali aqueles cavalos, aqueles carros, aqueles... Era como se fosse uma guerra que ia acontecer ali, uma batalha, né? Uma batalha. E o servo, a palavra diz que o servo, ele levanta mais cedo e ele vê e diz: Meu senhor, tem cavalos, tem carro, tem arma, tem tudo ali, não é? O que vamos fazer? É como se ele dissesse assim: nós vamos entrar numa batalha. E agora? O que vamos fazer? A visão desse servo muitas vezes é como a nossa visão. A gente vê, mas a gente não enxerga. A maioria de nós vê as coisas, mas não enxergamos, né? Vê, eu tô aqui diante desse celular aqui, tô diante dessa tela, eu tô vendo a tela, né? Eu tô aqui diante de uma situação, diante de uma pessoa, eu tô vendo ela, mas eu não tô enxergando. O que significa ver e enxergar? Ver é tudo que eu vejo com os meus olhos humanos. Graças a Deus eu tenho a minha visão, graças a Deus eu vejo, eu não enxergo, eu vejo, né? Eu não sou cega, eu vejo. Graças a Deus eu vejo, né? Agora eu não enxergo, eu não tenho os olhos para enxergar
se eu não tiver o auxílio do Espírito Santo para enxergar. Tudo que a gente enxerga vem de Deus. Por quê? Porque são coisas que estão por trás de algo, entendeu? Por trás de uma situação, por trás de uma pessoa, por trás dessa batalha mesmo espiritual aí que ia acontecer ali, né? Então, assim, enxergar, a gente enxerga mais além. É como quando a gente fala sobre a palavra de Deus, que a gente não consegue ver o que temos por dentro. A gente olha para uma pessoa, a gente não sabe, né? Como ela é por dentro verdadeiramente. Então, se você pede o auxílio do Espírito Santo para saber quem é aquela pessoa, se ela vem do bem, se ela vem do mal, se ela tem algo de ruim para você, se ela veio na tua direção com mal intenção, você consegue ver, você consegue enxergar, mas com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue enxergar nada. Muitas vezes a gente vê bondade onde não tem, né? E a gente dá passos errados achando que aquela situação é uma situação boa e, no entanto, é uma situação ruim. Então, hoje, essa palavra aqui de Deus, ela vem nos mostrar uma coisa. Que Deus, quando a gente pede o auxílio dele, a ajuda dele, ele sempre vai vir com o seu exército. A gente não vai ver o exército de Deus, a gente vai ver o exército da terra. O servo de Eliseu, ele estava vendo a batalha que eles iam travar ali, fisicamente, no corpo, né? A batalha ali. Ele pensou, eu vou morrer, né? Vamos morrer, porque a gente não está preparado para essa batalha, para tantão de gente aqui, para começar uma guerra, né? Começar uma batalha. A gente não tem. Ou seja, ele só enxergou ali, só viu a situação em si. Mas Eliseu, sendo um profeta de Deus, um homem de fé, que já vinha exercitando há muitos e muito tempo ali a sua intimidade com Deus, sabia que Deus estava colocando o exército dele para combater com eles, né? O exército espiritual, que é aquele exército que tem no céu. É os anjos, os santos anjos de Deus, São Miguel Arcanjo, que está sempre ali do lado de Deus, combatendo as nossas batalhas espirituais que a gente não vê. Existem batalhas espirituais, né? Existem coisas que não é somente daqui da terra, existem coisas que o inimigo, ele age, ele trama para que aconteçam as coisas erradas na nossa vida e que a gente vai entrando pelo buraco. E aí a palavra diz que esse servo, ele estava vendo aquela situação, ele não estava enxergando. Mas Eliseu, como um bom profeta, ele olhou e viu no alto da montanha o exército de Deus. A diferença de quem vê e de quem enxerga. Então hoje, com essa palavra, Deus, ele quer nos mostrar que em toda a situação da nossa vida, tribulação, problemas, doença, desemprego, tudo que venha a tirar a sua paz, a minha paz, quando a gente dobra o nosso joelho e reza a Deus, a palavra diz que Eliseu, ele rezou em primeiro lugar a Deus. Ele rezou a Deus e aí, diante da sua oração, que é justamente o que a gente fala, pedir ao Espírito Santo de Deus o discernimento para saber o que fazer em cada situação, em cada escolha, né? Então a palavra diz que Eliseu, ele primeiro elevou a sua oração a Deus e ali ele viu nitidamente, quando ele olha para a montanha, ele vê o exército de Deus ali para combater. Claro e evidente que eles iam ter que combater com eles fisicamente, mas Deus estava mostrando a Eliseu que estava com ele e que eles iriam vencer aquela guerra assim como eles venceram aquela batalha. Então hoje, eu e você, a gente vai dobrar o nosso joelho em cada batalha que a gente estiver enfrentando, orar a Deus
e pedir discernimento ao Espírito Santo para saber como agir diante daquela situação. Ah, hoje surgiu um problema bem aqui. Eu não vou agir porque eu só tô vendo. Muitas vezes a gente vê o problema, né? A gente vê, meu Deus, esse desemprego. Não vai aparecer um emprego. Ah, porque amanhã tá faltando isso. Ah, amanhã tá faltando aquilo. Falta a conta de energia para pagar. Falta o botijão de gás. Falta isso. A gente vê a situação. Então, diante de tanto problema e de tanta preocupação, muitas vezes a gente não tem tempo de dobrar o nosso joelho e pedir a Deus o discernimento, a paciência, a calma. Porque Deus mostra a Eliseu que ele está com o seu exército, né? Com o seu exército a postos. Ou seja, quando Eliseu dobrou o seu joelho e elevou a sua oração ao Pai, o exército ele já estava preparado. A palavra diz que Eliseu visualizou espiritualmente esse exército. Ele enxergou profundamente aquela situação espiritualmente falando. O servo, não, o servo só estava vendo a situação. É tão provado que o medo tomou conta daquele servo, né? E muitas vezes o medo de passar fome, o medo de morrer de um câncer quando você já está com a doença, o medo de resolver qualquer tipo de situação. Então, pessoal, hoje Jesus ele vem falar um pouquinho sobre isso, sobre a visão que eu vejo e a visão que eu enxergo. Eu preciso ver a situação na minha vida, mas eu preciso enxergar. Ou seja, eu preciso ir mais além, eu preciso ir mais profundo na situação, né? A gente se depara com situações de palmo em palmo na nossa vida, onde a gente não tem o discernimento de entender nem de conhecer as pessoas. A gente não conhece ninguém. Quem conhece é só Deus que conhece as pessoas por dentro. Somente a visão espiritual, ela vem de Deus, ela vem da oração, ela vem do Espírito Santo, porque Ele nos deixou para que o Espírito Santo nos acompanhasse, né, na nossa trajetória de vida, quando Ele subiu ao Pai, para que a gente não penasse, para que a gente não sofresse, para que a gente não tomasse decisões erradas. Mas infelizmente a gente só encontrou, muitos de nós só encontramos o Espírito Santo depois de ter quebrado muito a cara, não é? Então assim, eu posso citar vários exemplos aqui. Eu quero comprar a minha casa própria, vamos se dizer assim. Então eu vejo, me encanto com o lugar, me encanto com a casa, eu vejo. Me encanto, eu estou vendo. Eu não estou enxergando, eu estou vendo. Então eu vejo ali aquela situação, aquele lugar bonito, aquela casa muito bonita, sem defeito. Mas é a minha visão carnal que está vendo. Então eu me encantei com isso, assim como a gente se encanta com vários e vários pecados na vida, né? Esse exemplo dá no mesmo. Então eu me encantei com aquilo ali, eu quero comprar, né? E eu vou lá e compro. Eu só vi aquele lugar, eu só vi aquela casa, então eu compro. Numa determinada estação do ano, vamos se dizer que quando no inverno chove, todo ano dá enchente naquela rua, naquele bairro, naquela casa, e todo ano eu tenho um prejuízo de perder todos os meus móveis, ou muitas vezes até a casa cair embora na enchente, né? Por quê? Porque eu não enxerguei. Outro exemplo que eu posso dar é um exemplo de relacionamento, é o que muito acontece, né? Você olha para uma pessoa, você se encanta com ela, né? Você se encanta, você acha que a pessoa é a pessoa mais perfeita da face da terra, né? Que seria essa pessoa para o resto da sua vida, que seria essa pessoa que talvez não lhe traísse, que talvez tivesse caráter, que talvez, né? Então você olha, você vê tudo isso, mas você não enxerga, porque só quem conhece é Deus. Aí eu vou e me relaciono com essa pessoa, e aí não é nada daquilo que eu vi, né? Não é nada daquilo, porque por dentro a pessoa é outra coisa. Então quando eu me junto a essa pessoa para ter um relacionamento,
é que eu vou começar a enxergar ela de verdade, a ver quem ela é. Então aí é que mora o perigo, né? Aí é quando você vai descobrir horrores da pessoa, né? Pessoas que até te agridem, pessoas que podem até te matar, pessoas que vai te trair na cara dura, assim, né? Pessoas que não têm caráter, que pega qualquer um. E assim sucessivamente. Quem nunca passou por situações assim, né? Praticamente todos os nossos relacionamentos, para quem teve muitos, graças a Deus eu só tive 3. Mas para quem vive aí se relacionando com muitos, pega um aqui, passa um tempo, não dá certo, pega outro, corre o risco de ter uma grande decepção, né? Com todos. Então, quando a gente faz como Eliseu, a gente leva para a nossa vida esse exemplo de Eliseu, esse profeta, a gente dobra o nosso joelho em todas as situações da nossa vida e a gente pede o discernimento ao Espírito Santo para entender. Senhor, eu estou gostando ou eu estou me encantando com alguém, por exemplo. Será que é da tua vontade? Será que o Senhor vai permitir que seja da tua vontade? E será que essa pessoa é a pessoa ideal para mim? Eu duvido que não existia na face da terra nenhum casamento destruído, nenhum relacionamento se destruindo. Por quê? Porque havia essa intimidade que Eliseu tinha com o Pai. Então hoje Jesus, ele vem nos mostrar essa realidade. Eu preciso ver, mas também eu preciso enxergar. Se eu só ver o problema, eu posso quebrar a cara. A mesma coisa quando eu vou fazer algum negócio, eu vou comprar alguma coisa, né? Eu vou comprar uma casa própria, eu vou comprar um carro. Muitas vezes eu me encanto com o carro, eu vejo ali o proprietário do carro, uma pessoa digníssima, uma pessoa muito bem sucedida, que jamais irá passar a perna, né? Mas eu não estou enxergando. Eu não estou enxergando porque eu estou fazendo com o meu gosto, né? Eu estou querendo um carro, eu já passei a vida inteira juntando, encontrei esse carrinho aí, um precinho bom, tal, na medida, vou comprar ele mesmo. Eu não dobro o meu joelho, porque quando você dobra, quando você pede, Jesus, ele vai falar contigo. Vai aparecer pessoas. Se não for aquela situação realmente, vai aparecer pessoas, vai aparecer gente com outro carro. Então você vai conseguir distinguir a situação, se é ou se não é, né? Se for um relacionamento, ele vai te mostrar, porque assim, pode passar 100 anos, mas a pessoa ela sempre se mostra, né? Ela sempre se mostra. Então, Jesus vai mostrar ela lá. Tá entendendo por que eu não te dei? Tá entendendo por que eu não te dei? Por causa disso e por causa daquilo. Então, como você já está bem atenado com as coisas de Deus, você entende. Calma, que o seu está guardado. Ainda não é esse. Não é esse ainda. E muitas vezes a gente fica frustrado, a gente se aperreia. Por quê? Porque aquele emprego não vai. Ah, eu queria tanto trabalhar naquela firma. Ah, como eu queria trabalhar naquela firma. Né? E por que, Senhor, não dá certo? Por que não deu certo? Eu estudei a minha vida inteira, meu sonho é entrar ali naquela firma, porque é uma firma conceituada, é uma coisa muito... Então eu preciso entrar ali, e não é bem assim. Muitas vezes você está entrando numa roubada, você está entrando numa firma que não vai te fazer crescer. E Deus, Ele não quer isso pra gente. Ele quer que a gente se esforce, estude, mas que a gente progrida na vida, que a gente ande para frente e não para trás. Ele não quer te colocar em uma firma que não vai te dar chance de você subir ali, mesmo você tendo estudo, né? Que vai te deixar ali para o resto da vida, não é? Então, se você entra numa firma sendo faxineira, você tendo uma formação, você vai entrar ali, mas você entra com a esperança de que vão te reconhecer, né? Mesmo porque o teu currículo é de uma coisa totalmente diferente. Mas não vão, tu vai ficar ali, tu vai perder tempo, tu vai passar assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos, somente ali. Então muitos deixam o estudo de lado, muitos deixam o que estudou de lado,
né? Muitas vezes até por uma vida sofrida ali, precisa trabalhar, tem medo, não é ousado de entregar, de fazer alguma coisa, e fica ali, né? Então, ver, hoje a gente entende que ver é diferente de enxergar. E Deus, Ele quer que a gente veja com os nossos olhos humanos, mas Ele também quer que a gente enxergue. E esse enxergar de Deus é o que há por trás de cada situação. Aqui a gente vê que o servo de Eliseu, ele só via a situação se agravar. Por quê? Porque eles não estavam preparados para aquela batalha naquele momento. E agora, Senhor, o que faremos? Ele disse, agora a gente vai morrer, né? Ele pensou, né? O que eu vejo aqui, essa cavalaria aí todinha, esses vamos se dizer, aquelas metralhadoras, aquelas coisas lá, aqueles... A gente vai morrer, a gente vai perecer, né? Porque... Mas Eliseu disse, calma, calma que eu sei a quem eu vou recorrer. E aí ele recorre a Deus e Eliseu consegue ver que Deus já tinha preparado um exército. Deus, ele prepara um exército para cada situação da minha vida e da sua vida. É só a gente procurá-lo, é só a gente pedir a ele, né? A força do Espírito Santo para entender aquela situação. A gente não vai errar tanto como a gente erra. A gente não vai esperar tanto como a gente espera, não é? Por quê? Porque se for situações de compra, de venda, vai aparecer uma coisa bem melhor, vai aparecer um carro bem melhor. Tem sempre um indício de Deus em cima do que Ele manda, né? Você vai olhar e você vai ver a situação. Se for pessoas, elas vão se mostrarem para você. E ali você vai ver que não é para você. Entendeu? E assim sucessivamente dentro do problema de cada um. Amém? Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.